Isso precisa ter um controle, não só pelo QI, mas além do QI, para a formação de caráter dos seres humanos, né? Podcast Deep and Digital por Be Real on Digital. Então tá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao episódio 74 do nosso Deep and Digital. Eu sou o Igor Rafael, fundador, produtor de conteúdo, diretor de criação na Be Real on Digital, que é uma boutique de criação de conteúdo para profissionais e negócios que entendem o poder de boas conversas através das redes sociais e conteúdos que realmente valham a pena, que te representem, você já sabe, né? E aí nesse episódio eu vou responder uma pergunta que chegou, é até um desafio, né? Assim, é uma provocação, vamos colocar assim. O QI das nossas crianças, das novas gerações, estão menores do que dos nossos pais, né? Enfim, do que os nossos. Assim, isso tem surgido após o crescimento e a expansão do uso do celular e da internet nos últimos 20 anos. E para eu responder isso, eu fui buscar um livro chamado Fábrica de Cretinos Digitais, escrito pelo neurocientista Michel Demorguet. Ele traz ali a provocação de que o uso das telas pode estar influenciando para que as novas gerações nos últimos anos tenha uma leve queda de QI em relação às gerações anteriores, né? Existe um fenômeno chamado fenômeno Flynn, que mostrava que com o passar das décadas, o nosso QI vai ligeiramente aumentando de acordo com as gerações passadas. E nos últimos anos, em alguns países, isso diminuiu. E aí o Michel Demorguet, ele meio que provoca e faz essas comparações, né? Ele é até um pouco, ele é até um pouco excessivo, né, no que ele diz ali no livro, porém, vale o alerta, né? Ele acaba culpando ali as telas, trazendo ali uma porcentagem de culpa das telas, porém, a gente precisa entender que sim, existem estudos que mostram que o uso excessivo de telas prejudica, né, o desenvolvimento cerebral, né, das crianças, né, e isso precisa ser avaliado. E aí e por que eu achei muito interessante essa pergunta? Porque, cara, eu trabalho com produção de conteúdo para redes sociais. As redes sociais, a cada dia, né, a cada geração, elas são mais usadas. E aí como é que a gente equilibra tudo isso? Voltando primeiro à pergunta, e para a gente responder isso, pode acontecer sim de que em alguns países o QI, né, se você pegar porcentagem, pode estar diminuindo um pouco em relação às gerações passadas, e acaba quebrando esse ciclo ali do fenômeno Flynn, que é o que eu falei, né, de que as gerações vão melhorando o QI, até porque vai evoluindo as tecnologias, o acesso à informação. Então, respondendo essa pergunta, se não for bem usado, sim, as redes sociais, o uso de telas, pode prejudicar o desenvolvimento intelectual dos seres humanos. Agora, como é que a gente equilibra isso? A gente não pode terceirizar a culpa, enfim, né, trazer tudo para as telas. Eu acredito que a gente precisa entender o equilíbrio do uso das telas, enfim, as crianças podem usar isso para estudar e ter ali, né, o seu momento de lazer nas telas, mas ter um controle, né, assim, é prejudicial? Sim, mas a culpa não é da tela, mas a culpa é de como as telas vêm sendo usadas e como que os pais podem melhorar essa relação para que isso seja benéfico, né? Então, assim, a gente pega ali as crianças como exemplo e a gente vem ali para pré-adolescentes. Isso precisa ter um controle, não só pelo QI, mas além do QI, para a formação de caráter dos seres humanos, né? Porque as redes sociais, ligadas ao uso de telas, né, elas são um filtro. As pessoas só mostram nas redes sociais aquilo que elas querem. Então precisa ter um amadurecimento, né? A gente precisa amadurecer isso, porque se a gente colocar na história da humanidade, o uso do celular, né, o smartphone, a internet, as redes sociais, se você pegar a história da humanidade, é uma coisa muito recente. Então cabe a nós aprender a usar isso da melhor maneira e fazer com que isso não seja prejudicial ao QI dessas gerações e das futuras, mas que a gente consiga encontrar um equilíbrio e fazer com que o uso das telas seja benéfico para todos nós, né? Então eu acredito que vale a provocação e mais do que o QI, fazer um melhor uso das redes sociais, principalmente, criação e consumo de conteúdo, equilibrar ali, ver o que seus filhos estão consumindo, até nós mesmos, né? Precisamos entender o que a gente está consumindo
e prestar atenção nisso e fazer com que esse efeito Flynn volte a funcionar do jeito que era, né? Assim, volte a se comportar do jeito que era, né? De que a humanidade precisa evoluir. Fechado? Se você ouviu, se você assistiu esse episódio até o final, deixe seu comentário, se você já viu esse estudo, compartilha com alguém que está ali nesse desafio de controlar o tempo de tela com filhos, enfim. Muito obrigado por chegar até o final, até o próximo episódio, valeu!